Boa noite a todos. Boa noite. Meu nome é Luana Lohane, sou da comunidade católica Fonte de Água Viva, faço parte da PASCOM e acolho a todos vocês que estão aqui presentes, quanto vocês que nos assistem pela internet. Iniciamos o Cenáculo de Amor com Maria. A água que eu te darei vai se tornar dentro de ti fonte de água viva e jorra para a vida eterna, que jorra para a vida eterna. A água que eu te darei vai se tornar dentro de ti fonte de água viva que jorra para a vida eterna, que jorra para a vida eterna. Quem tiver sede, venha a mim e beba, e de dentro de quem crê em mim hão de brotar torrentes de água viva, jorrando sempre sem jamais ter fim. A água que eu te darei vai se tornar dentro de ti fonte de água viva que jorra para a vida eterna, que jorra para a vida eterna. Cenáculo de Amor com Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos fazer o nosso exame de consciência, pedindo a Deus a graça libertadora dele. Nos colocando sobre o coração de nosso Senhor Jesus Cristo e do doce coração de Maria, reconhecendo a nossa vida, agradecendo pelas graças recebidas das mãos do Senhor, refletindo também sobre a nossa vida e as mudanças que nós devemos admitir para alcançar cada vez mais o reino do Senhor. Então, por isso, com o coração contrito, vamos pensar que fiz, que faço, que devo fazer por Cristo, e meditar nesse tempo que Deus nos chama a caminhar mais próximo do amor e da graça dele. Cantemos. Como a ovelha perdida pelo pecado ferida, eu te suplico perdão, ó bom pastor. Paraíso ao teu lado, lembra-te de mim.
pecador morto na cruz. Cristo eleison, Cristo eleison, Cristo como a pecadora caída, derramo aos teus pés minha vida. Vê as lágrimas do meu coração e salva-me. Sempre quando fazemos o exame de consciência, é que nós desejamos nos emendar de vida e ter sempre uma vida nova à nossa frente. E com essa decisão, vamos olhar para o irmão do lado, dizer assim para ele: seja bem-vindo, bem-vinda nessa casa de oração. Seja bem-vindo, bem-vinda nessa casa de oração. E juntamente com Maria, nossa rainha, mãe do rei, convidando a ela que seja pertinho de cada um de nós agora, de você que já nos acompanha pela internet, junto ao nosso coração, a nossa augusta rainha, nesse cenáculo de amor. Ó augusta rainha do céu, soberana dos anjos, recebeste de Deus o poder e a missão de pisar a cabeça do mal, e por isso rogamos a vós que envieis o exército celeste para nos ajudar. Salve Maria, augusta rainha do céu, ao teu comando os anjos batalharão e vencerão. Batalharão e vencerão. Senhora, Mãe e Rainha, Nossa Santa Maria, Mãe de todas as raças, de todos os povos, Mãe do mundo inteiro, daqueles que sofrem, que caminham sob o peso da própria culpa, aqueles que caminham sob o peso das dores, dos rancores que trazem em si por não conhecerem e não se abrirem ao olhar misericordioso e amoroso do Pai. Às vezes o que nos falta é conhecer melhor o teu Filho. Às vezes o que nos deixa a vida vazios é não termos a confiança e a certeza da fonte de água viva que jorra do coração infinito e misericordioso do teu Filho,
que vem do trono de Deus. Muitas vezes a cada um de nós é não confiarmos no amor e nas promessas do teu Filho, e não nos abrirmos à escuta do amor idôneo de Deus. Muitas vezes o que nos faz tropeçar é não contarmos com o auxílio de Deus e querermos contar conosco mesmo, contar com a nossa própria força, com a nossa própria inteligência e deixarmos Deus de lado. Muitas vezes nós não temos a consciência do quão Deus nos ama e deseja que a gente se volte a Ele, confiante que Ele vai nos dar a luz e nos iluminar no caminho. Muitas vezes nós não nos colocamos sob a rocha que é o teu Filho Jesus, que são as suas palavras, o ensinamento que Ele deixou a cada um de nós. Muitas vezes não ouvimos dentro de nós o seu convite de construir a casa na rocha, construir a casa, mas essa casa que sou eu, essa casa que é o meu eu interior, que muitas vezes eu trago de uma longa história, que eu trago de outras construções onde foram ruindo pouco a pouco. Nós, a pessoa humana, muitas vezes na nossa fraqueza, nos nossos desamores, nas desordens afetivas que nós trazemos dentro de nós mesmos, nós vamos permitindo apoiar em outras construções que não seja a construção do teu Filho. E quando Ele disse que Ele é a pedra angular, que Ele é a coluna, que Ele é o pilar onde se sustenta toda a verdade do mundo. E às vezes nós saímos colocando a nossa casa, que sou eu mesmo, os meus pensamentos, os meus desejos, a minha vontade, em construções que roem com o tempo, que, como o próprio Jesus disse, a traça rói. São construções que às vezes qualquer vento desaba. E nós, pessoas humanas, muitas vezes, pela nossa fraqueza e pelo nosso desejo humano, nos permitimos estar colocados em fundações, apoiados em colunas e em pilares que não nos levarão a nada. Às vezes, quando olhamos para uma casa, a construção do tijolo, nós não temos a consciência de que tem uma coluna que sustenta toda a base da casa. Uma coluna, um pilar, aonde se firmam as outras traves e as demais colunas, para que não venha por terra. E assim também somos nós. Muitas vezes a gente vai caindo ao longo da vida, porque a gente se colocou em um sustentáculo, em uma coluna, que com o tempo ruiu. O relacionamento, o trabalho, a minha sabedoria humana. Eu que fui me enchendo de mim mesmo e em cima disso fui construindo a minha própria vida, os meus passos. E às vezes a gente olha para trás e sente que há um vazio e que o tempo e qualquer vento, a tempestade veio e destruiu aquela coluna na qual nós nos apoiávamos. E nessa noite, Maria vem dizer a cada um de nós para olharmos para seu Filho Jesus e ver nele a verdadeira coluna, ver nele o pilar
em que eu preciso me apoiar, em que eu preciso para poder caminhar, é o cajado que o salmista cantou a Deus. O teu cajado, a tua destra me sustenta. É a coluna, é a base onde eu me apoio. Então, nessa noite, nós somos convidados já a olhar para dentro de nós mesmos e fazermos esse exame. Onde é que eu tenho colocado a minha confiança? Em qual coluna eu tenho colocado a minha confiança? Na confiança que é constituída e construída pelo mundo, que é passageira, ou naquela que eu olho e vejo que é Jesus, o Deus que se entrega de braços abertos para nos acolher. Muitas vezes a minha tristeza, a sua tristeza, as doenças da alma, do espírito, vêm da nossa impaciência humana, vêm da nossa falha humana em nos colocarmos em colunas que o tempo destrói. Quantas vezes amigos, pessoas queridas, afetos que tínhamos ruíram, e aquilo deixou em cada um de nós até um amargo na alma. Nos lançou numa noite escura, num deserto, que não conseguimos sair, porque nós permitimos colocar nossos projetos e nossa vida em uma coluna que o tempo destruiu, não na coluna que Jesus nos convida. E Maria, como sempre nos mostra o rosto misericordioso de Jesus, como sempre nos convida a nos voltarmos a Ele, essa nossa querida mãe, e que desde o início dos tempos sempre esteve ao lado de Jesus e com os seus discípulos, como nós sempre lembramos o cenáculo de amor com Maria, onde Maria está sempre junto daqueles que o seu filho escolheu, elegeu e convidou e chamou. A tradição nos conta que Tiago Maior, filho de Zebedeu, filho do trovão, um apóstolo de Jesus, saiu pelo mundo vindo até a Península Ibérica para pregar o Evangelho de Jesus, para fazer com que o mundo conhecesse as palavras de salvação. E no meio de tantas tempestades, de tantos desesperos, ele recebe a visão celeste de Maria sobre um pilar. E convidando a ele e aos seus companheiros, que como ela estava ali sobre aquele pilar, sobre aquela coluna forte que é Jesus, que eles também se colocassem e não permitissem que nada fizesse a sua fé acabar. E nessa noite ela convida também a cada um de nós a olharmos para essa rocha firme, essa coluna que é Jesus. Não importa o que você, o que eu esteja atravessando hoje, que nós possamos olhar para Jesus e ver essa coluna firme que nos sustenta e onde nós podemos colocar as nossas feridas, as nossas fraquezas, a nossa casa interior que está ruindo, seja pela droga, pelo vício, seja pela prostituição, o desemprego, a doença, o nosso lar que está ruindo, o marido que foi embora, os filhos que estão na violência ou na droga, um acidente que tenha vindo tirar você da vida saudável que vivia,
e que agora nos ouve, que lançou a sua vida como num abismo, olhemos agora para Jesus. Maria nos convida, a Senhora do Pilar, como ela é tão carinhosamente chamada em Saragoça, e que foi o primeiro nome dado a Maria, e foi uma das primeiras igrejas erigidas a Maria, Mãe do Salvador, com o título de a Senhora do Pilar, da rocha firme, aquela que também se sustenta em Deus. Maria, que desde o seu sim se sustentou em Deus e até hoje continua e vem nos convidar e nos invoca a olharmos a essa coluna. Seja o seu ministério que está caindo, seja a fé que esteja sendo levada pelo vento, seja o nosso desânimo, até mesmo moral, de não acreditarmos mais em nada. Seja a nossa falta de fé. Porque às vezes nós olhamos para o mundo e percebemos que nada mais, às vezes, vale a pena. Porque nós, seres humanos, eu, você e tantos outros, nos permitimos estar em colunas que o tempo derrubou. E às vezes a gente ainda teima. A coluna está caindo, a coluna está sendo derruída e nós ainda queremos nos agarrar. E esquecemos de olhar para o nosso Deus, a rocha firme, a coluna, a pedra principal, a pedra angular, aquela sobre a qual sustenta os templos, as construções, os prédios. Maria, Nossa Senhora do Pilar, a São Tiago, vem mostrar o quão firme é seu filho, o quão forte, e convida cada um de nós. Então, nessa noite, não olhe para o seu problema, não fique se lamuriando, não fique olhando só para dentro de si mesmo, para essas dores. O mundo muitas vezes vai nos fazer chorar, mas com toda certeza Deus nos quer sorrindo. Ele veio e Ele veio para a vida plena e abundância. E às vezes nós mendigamos coisas de colunas que também estão passageiras, de colunas que não têm a sua firmeza. Nessa noite, meu irmão, minha irmã, você aqui presente, você que nos ouve em outros estados, porque para o amor de Deus não existe fronteiras, para o amor de Deus não existe tempo, não existe espaço. E agradecendo a Ele por esse cenáculo de amor, aonde Ele nos fala pela doçura do olhar de Maria, agradecendo a Ele por fazer surgir uma comunidade também que é fonte de água viva para saciar a cada um de nós. Essa noite, Deus nos convida a olharmos para Maria, sua serva e filha predileta, exemplo de amor, que nos convida a estarmos também em cima desse pilar e dessa coluna, que é o seu Filho Jesus. E ali, então, Tiago e seus amigos fizeram uma pequena igreja que hoje é um grandioso santuário, onde acolhe tantas pessoas sofridas, tantos romeiros, tantos filhos que vão gritar pela mãe o auxílio e a intercessão. E também, segundo a tradição, esse mesmo pilar se encontra dentro deste santuário. E quando houve a Guerra Espanhola, um avião lançou 3 bombas sobre então o santuário de Nossa Senhora do Pilar. Nenhuma das bombas explodiu. Nenhuma delas. Furaram o telhado, caíram dentro da igreja, uma caiu na calçada, 2 dentro da igreja, nenhuma das bombas explodiram.
E elas estão lá para mostrar o quão Deus é grandioso, o quanto Deus protege aqueles que ama e o lugar aonde Ele reserva também para nos convidar, para nos acolher. Mas nesse momento também, aí no seu quarto, na sua casa, no seu silêncio, nessas pequenas solidão que você está vivendo, porque a sua coluna ruiu, a coluna em quem você confiava, Maria também te consola. Essa noite, ela vem consolar a cada um de nós, que perdemos a coluna na qual nós nos apoiávamos, porque era uma coluna passageira. E tantos milagres acontecem, tantos milagres se realizam pela intercessão de Maria, com o título de Senhora do Pilar, onde o nosso santo Papa João Paulo II, em 2 visitas, lembrou e sempre convidou para olharmos o exemplo de Maria, aquela que é nossa advogada, que é nossa protetora e intercessora. O nosso santo Papa João Paulo II nos convida. E onde também tem registrado um dos maiores milagres de um camponês que morava nas imediações, e um dia sua carroça, a roda quebrou e a roda passou em cima da perna dele, fazendo com que um mês depois tivessem que amputá-la. E por isso ele teve que ser um mendigo, e durante muitos anos, na porta do santuário de Nossa Senhora do Pilar, ele mendigava. Mas ao mesmo tempo pedia à mãe auxílio e socorro para a sua miséria. Depois ele retornou ao lar, sentindo-se um peso para a família que já era pobre, porque ele não podia trabalhar. Continuou mendigando, até que numa noite ele sonhou que entrava dentro da basílica e mais uma vez passava o azeite que estava aos pés da imagem de Nossa Senhora do Pilar na perna. Na manhã seguinte, aquela perna que havia sido amputada estava de volta no lugar, com as marcas da carroça que haviam passado por ele. Então, nessa noite, nesse momento, qualquer que tenha sido a minha perda, a sua perda, a coluna que a gente tenha perdido, que tenha ruído, que a gente possa olhar para nossa mãe, Nossa Senhora, com o título de Senhora do Pilar, a coluna que é Jesus, a rocha firme que nos salva, e pedir que ela venha abraçar a cada um de nós. Feche seus olhos agora e deixe que a mãe nos abrace, e que a gente possa pedir a ela: Mãe, ensina-me a estar sobre a coluna, a rocha firme que é teu filho, e leva-nos à fonte de água viva, para saciar e tirar de nós todas essas dores, toda essa tristeza da coluna na qual nós confiávamos e ruiu. Que nós possamos olhar para os teus olhos e vermos o olhar misericordioso de Jesus e termos dele a água viva. Ave cheia de graça, Mãe de todas as raças, vem teu povo socorrer. Dá-nos a fonte da vida, fonte de água viva, Jesus, teu Filho e Senhor, para saciar nossa sede de vida e amor. Vamos falar hoje um pouco sobre o vaste,
a rainha e esposa do rei Assuero. Rei que reinou desde a Índia até a Etiópia. O rei Assuero resolve dar uma festa, um grande banquete a todos os cortesãos, a todos os servos, a todas as pessoas que naquela região toda, em todas aquelas províncias, estava dentro do seu reinado, dentro do seu domínio de rei. E ali estavam presentes os chefes do exército. E ali estavam presentes os chefes do exército persa, os chefes dos medos, os príncipes, os governadores das 120 províncias. E na festa, o rei tinha o propósito de manifestação da sua riqueza, expor a sua riqueza a todos os seus convidados. Ele teve uma necessidade de mostrar o esplendor do seu reino, para mostrar a riqueza, a sua grandeza, o seu poder. A decoração do local daquela festa era suntuosa. A festa regada de abundantes comidas, mesa muito farta, muita bebida, os melhores vinhos. E ali se encontrava tudo de bom. A bebida era servida em copos de ouro que foram fabricados de diversas formas. Tudo muito perfeito. E o vinho real era oferecido em abundância pelo próprio gesto de liberdade do rei Assuero. Ele decretou que naquela festa todos podiam fazer o que quisessem, que chegava a causar uma certa desordem. E cada pessoa procedia como lhe agradasse. Então que possamos meditar a nossa atualidade, né? Nos dias de hoje, temos também grandes festas, né? As nossas celebrações do Natal, as celebrações de aniversários, as reuniões de família. Como é que temos portado com as nossas festas? Temos sido como o rei Assuero, que causou para ele uma certa desordem, um certo desconforto, né? Por tanta bebida, por tanto exagero em mostrar as riquezas que ele tinha. E no decorrer da história desse rei, dá para notar que lhe faltou amor no coração. Às vezes preocupamos com tantas vaidades,
com tantos brocados, com tantas joias, com tanta bebida. E esquecemos de dar atenção, de dar amor às pessoas que vão participar daquele momento conosco. De sentar, de ser agradável com aquelas pessoas. Então que possamos meditar como realmente temos celebrado os motivos das nossas riquezas, os motivos das nossas alegrias. Se a forma de celebrarmos tudo isso tem agradado a Deus. Às vezes, final de semana, na sexta-feira, resolvemos sair para celebrar o nosso descanso e fazemos tantas bobagens. E partimos para a droga, para o alcoolismo em exagero, até gastamos o dinheiro que é necessário na nossa casa. Então que peçamos ao Espírito Santo a sabedoria de saber governar a nossa vida. E voltando para a história da rainha Vasti, ao mesmo tempo que o rei Assuero oferecia uma festa aos homens, na outra ala do palácio, ela ofereceu um banquete para as mulheres do palácio real. E no 7º dia de festa, o rei, com o coração alegre por causa do vinho, pede aos seus eunucos para trazer a rainha Vasti com o diadema real, para apresentar aos povos e aos grandes que estavam presentes naquele banquete toda a sua beleza. E a rainha Vasti não quis sujeitar a ordem do rei Assuero. Meditemos uma festa regada a muito vinho, onde todos os homens podiam fazer o que quisesse. O rei irou-se com isso e pediu conselho aos seus conselheiros para saber o que ele faria com a rainha, por ela não querer comparecer, não querer se expor àquela situação. E o rei Assuero foi aconselhado a fazer um edital dizendo que a rainha Vasti nunca mais poderia apresentar em sua presença olhando para a nossa vida. Quantas vezes ouvimos conselhos de pessoas que não têm discernimento? Quantas vezes as pessoas nos envenenam por causa da ganância, por causa dos seus desejos desenfreados, por causa das suas maldades. A rainha Vasti era uma mulher de uma beleza incomum.
ela tinha um porte de uma pessoa belíssima. E quando ouvimos o nome Vasti, para nós deve ser sinônimo da coragem, da recusa, daquilo que ela achou que não convinha ao seu pudor. É símbolo de coragem, é um marco da liberdade da mulher naquela época. Quando aquela mulher se levanta debaixo da ordem de um rei, Deus usa tudo isso para mais na frente, em outra situação, libertar o povo judeu. Que quando ela é dispensada daquele reinado, o rei Assuero manda reunir todas as virgens daquele reino para ele escolher outra mulher e colocar no lugar de Vasti. A vida de Vasti foi uma atitude de liberdade, de não ser submissa às coisas que ela compreendeu que não lhe convinha. Ela não foi submissa aos caprichos do rei Assuero, que estava embriagado pela vaidade, pelas orgias, pelo poder. E Vasti consegue tomar a decisão à luz dos seus valores humanos, à luz do costume do povo de onde ela veio, da casa paterna. Numa época que a mulher era obrigada a submeter-se à vontade do esposo, e no caso dela, o esposo dela era o rei, era a autoridade maior. Vasti é uma heroína. E na nossa atualidade, quantas mulheres hoje são heroínas, porque sabem discernir entre o bem e o mal, que às vezes os próprios esposos podem oferecer quando estão mergulhados nas vaidades ou as más companhias. E que nós, mulheres, possamos buscar todos os dias a sabedoria divina, de olhar para os costumes da nossa casa paterna, para a forma em que fomos educados, e tirar dali o proveito para sermos mulheres que vivem a justiça, o direito, e que saibamos discernir se está certo ou errado. Vasti, ela recusou passar pela situação de vexame de todo aquele povo que estava embriagado, de ter que expor o seu corpo, de expor a sua beleza, simplesmente pelo bel prazer. Assuero, mesmo sendo rei, ele chega a um estágio onde perdera os limites do bom senso.
Seu desejo era somente impressionar. Impressionar as pessoas que estavam ali presentes. De inflar o seu ego. O povo de Deus, naquela época, era oprimido pelo poder dos reis da terra. Com a atitude da rainha Vasti, acontece a oportunidade de uma mulher judia assumir o lugar dela. E Esther assume como rainha. E foi uma pessoa que negociou a libertação do povo judeu com o rei Assuero. Deus, Ele usa oportunidades na nossa vida para trazer a nós a libertação. Quais são as pessoas que têm aproximado de mim e de você para nos dar orientação, para nos dar conselhos, para nos levarmos a um exame maior de consciência, para nos mostrar o caminho que agrada a Deus? Às vezes escutamos a verdade e temos dificuldade em aceitá-la. Que peçamos a luz do Espírito Santo, para que possamos ter a humildade de silenciar o nosso ser e ouvir as pessoas que Deus coloca na nossa vida para ser o auxílio, para sermos pessoas libertas, vencedoras de todas as nossas dificuldades. Que é exemplo dessa mulher, possamos ter a sabedoria de cuidar de nós mesmos, de cuidar do nosso corpo como um templo vivo do Espírito Santo, de consagrar a nossa vida a Deus, em qualquer lugar em que estivermos, por onde andarmos. E que é exemplo da Virgem Maria, que possamos ser mais santos, ser mais obedientes, ter mais cautela. Você que está em casa, pensando em sair para trair o seu esposo, olha para o exemplo da tua mãe, aquela que te criou. Ela não fez isso. Volta o teu coração para Deus e olha o exemplo da tua casa paterna. E larga da bobagem. Vai criar os teus filhos. Vai edificar a tua casa. Vai amar o esposo que Deus te deu. Eu posso ir muito além de onde estou. Vou nas asas do Senhor. O teu amor é o que me conduz. Posso voar e subir sem me cansar, ir pra frente sem me fatigar. Vou com asas como águia, pois confio no Senhor. Nesses dias nós
nós estamos já nos preparando para os 40 dias que antecede. E nessa quaresma, nós devemos meditar o amor, a graça de Deus, mas que possamos aprofundar no exame de consciência das coisas que nós estamos fazendo uns com os outros. No nosso trabalho, dentro dos nossos lares, no nosso dia a dia. Como é meu comportamento diante daquele que é onisciente, daquele que está em toda parte, daquele que me assiste agora, me vê agora? Como é que é o meu comportamento diante da presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, quando este comportamento se realiza nas relações íntimas, afetivas, nas relações humanas? Nós devemos pedir ao Espírito Santo que nos nossos exames de consciência nós possamos pedir a graça de afastar de nós mesmos a divisão, olhar os nossos irmãos de verdade, amá-los assim como Deus amou a humanidade, derramando sobre a humanidade o Espírito Santo. Então que nesses 40 dias que vamos refletir a graça de Deus sobre a nossa vida, que nós possamos fazer a meta de melhorar o nosso interior, fazer uma emenda de vida, parar de perseguir os irmãos, parar com as mentiras, olhar para o irmão e para a irmã como Jesus estivesse olhando agora para mim. Que nós devemos construir dentro de nós a graça maior de Deus em receber o irmão como se estivesse recebendo Jesus. Olha aí para o irmão do lado, vê se você consegue ver Jesus nele. Se você consegue sentir Jesus. Agora fecha os olhos e olha aquele irmão que você tem dificuldade e fala: eu tenho que ver Jesus nele. O mundo moderno tem criado entre nós divisões, separações, interações que não pertencem à presença de Deus. E hoje Jesus nos convida a aproximar cada vez mais daqueles que nós odiamos, daqueles que nós desprezamos, daqueles que nós falamos mal dele, porque são essas pessoas que com certeza vão nos levar ao reino do céu. No Evangelho de domingo, Jesus nos chama a amar uns aos outros, até mesmo aqueles que nos odeiam ou a gente odeia eles. Um amor que busca ser um amor idôneos, um amor de uma pessoa que pensa no bem, que pensa na graça de Deus, que pensa na prosperidade da vida de todos. Um amor que se aprofunda em cada vez mais
se beneficiar do exame de consciência. Mas qual é o benefício do exame de consciência para a nossa vida? É nunca mais fazer aquilo que desagrada o amor de Deus, que desagrada a vontade de Deus. E isso é uma particularidade de cada um. Cada um no seu particular, no seu íntimo, sabe muito bem o que desagrada a Deus dentro de você. Então hoje, Jesus nos convida, diante de Nossa Senhora do Pilar e da Rainha Vashti, Jesus nos convida a observar como anda meu comportamento diante da presença dele. Ter a coragem de viver o amor idôneos, um amor que se mostra idôneo todo dia para com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Trazer para a nossa realidade a graça libertadora desse amor. Então, nesses dias que vamos passar refletindo, uns não vão comer carne, outros não vão comer doces, mas podemos praticar o exame de consciência todos os dias e pedir a Deus a graça de melhorar. Eu preciso ser melhor para o reino. Diz isso por mão. Eu preciso ser melhor para o reino. Eu preciso melhorar. Então vamos fazer a vontade de Deus. No silêncio das nossas orações, nos terços, nos locais aonde nós buscamos, na celebração eucarística, nos locais onde buscamos o amor de Deus, que possamos ser pessoas que não estão nesse mundo para perseguir, e sim para amar uns aos outros. O mesmo ensinamento de Jesus. Vamos unir nossas mãos e já ir pensando essa semana que antecede, essas semanas que vão anteceder a quarta de cinzas, e já ir meditando a cada dia no exame de consciência. Eu preciso melhorar. Rezemos a oração de Nossa Senhora Santa Maria, Rainha do Céu, Mãe de todas as raças. Virgem Maria, Mãe dos aflitos, dos homens, esperança no caminho do mundo. Olha por nós, humildes pecadores que vos falam. Por esses vossos olhos de misericórdia, dai-nos a força e o teu Deus, e que este teu Deus nos ensine a realizar o serviço do teu Filho. Virgem Maria, olha por nós, porque somos pecadores que recorrem a vós. Amém. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós bradando os degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos de misericórdia nos dei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo, para sempre. Amém. Eis a cruz do Senhor,
fuja os inimigos da salvação do homem, porque venceu o leão da tribo de Judá, o nosso Deus Todo-Poderoso. Parte, Senhor, o pão para nós, e nós veremos a tua face. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada a todos por participarem do Cenáculo com Maria. Venha participar da coroa seráfica na Comunidade Católica Fonte de Água Viva, aos sábados, às 15 horas. Sua presença será de grande alegria para nós. A comunidade fica situada na Rua do Mecânico, 1546, bairro Planalto, Uberlândia, Minas Gerais. Paz e bem e boa noite a todos.